Uma garota é forçada a se casar com um verdadeiro maníaco de guerra. Mas, inesperadamente, acaba se tornando o tesouro mais precioso da família depois do casamento. O duque, que tinha fama de frio, agora a cobre de amor e diz: "Não consigo viver sem você", enquanto dois pequenos agarram nos braços dela, um de cada lado. Agora, Elsa percebe: escapar dali? Esquece. Como é que ela faz para fugir dessa família que, do nada, virou seu mundo? 10 anos antes, o imperador arranjou o casamento entre a filha de um duque e um herói de guerra, mas o pai da Elsa só foi contar isso para ela um mês antes da cerimônia. O que ela sabia sobre o tal grão-duque? Só rumores. Um cara gelado, implacável no campo de batalha, que congelava qualquer um ao menor sinal de desagrado. Diziam até que ele matou o próprio irmão para ser chefe da família. Ter que casar com alguém assim, e sem poder reclamar, era demais para Elsa. Mas, para a família dela, isso pouco importava. O que valia era o aniversário da Karen. Afinal, desde sempre, Elsa era dispensável. Quando era criança, numa crise de febre alta, todo mundo só se preocupava com a festa da irmã. Com o rosto queimando de calor, Elsa forçou um sorriso, subiu sozinha pro quarto e chorou baixinho debaixo das cobertas. O duque nunca comemorou o aniversário dela. Motivo? O dia do nascimento de Elsa era o mesmo do falecimento da antiga duquesa. Ela cresceu nos cantos da mansão, sozinha, sempre tentando não incomodar ninguém. Depois que o pai se casou de novo, Karen nasceu em menos de 1 ano e a rotina virou piada e deboche da mãe e da irmã. Elsa só foi aguentando, até hoje, no dia do casamento. Mal desceu da carruagem, de pantufas, e em pleno frio de menos 80 graus, já levou um susto. 2 garotos a encarando e dando aviso. Ela disse que era a noiva do grão-duque, mas os irmãos ficaram chocados. Nunca tinham ouvido falar de casamento nenhum. E mesmo se tivesse, jamais seria alguém como ela. Elsa ficou na dúvida. Sério que eu pareço tão suspeita assim? O mais velho chamou ela de mentirosa e mandou sumir. Ela, sem jeito, tentou resolver. Vamos conversar, por favor. Pode guardar essa magia perigosa? Afinal, que filha de duque teria medo de magia? Mas Elsa admitiu. Olha, eu não manjo muito de magia, mas sou mesmo a noiva do grão-duque, filha do duque Steinberg. Tô falando a verdade. E vocês? Quem são? Aí, sim, veio a surpresa. Ela descobriu que os dois eram sobrinhos adotados do grão-duque, Wilbert e Hugh. E do nada percebeu. Espera, eu sou a madrasta deles. Do nada, uma magia raspou no rosto da Elsa e o sangue começou a escorrer. Antes de conseguir reagir, sentiu uma dor aguda. Mas, curioso, foi ver que os 2 meninos ficaram ainda mais assustados do que ela. Bastou um olhar para fazer o Hugh soluçar e se esconder atrás do irmão, que já ficou todo protetor. A Elsa percebeu logo. O mais velho se metia na frente do irmão, mesmo apavorado, só para protegê-lo. Aquilo lembrou ela mesma, indefesa, quando era pequena. Ela se agachou, se desculpou e tentou quebrar o gelo. Desculpa se assustei vocês, é a nossa primeira vez juntos. Meu nome é Elsa. Vocês podem me dizer o de vocês? Hugh parou de chorar e os dois ficaram se encarando. Wilbert, e esse é meu irmão, Hugh. Ela sorriu. Conto com vocês daqui pra frente, hein? Hugh apontou pro ferimento no rosto dela, mas Elsa só passou a mão e falou: Não se preocupa, é só um arranhão, logo sara. De repente, Wilbert agarrou ela e gritou. Não, Elsa travou. O menino percebeu que exagerou, ficou todo vermelho e se desculpou. Depois chamou a Elsa pra dentro, dizendo que ia cuidar do ferimento dela. Mas exagerou demais nos curativos. Segundo ele, a mãe deles era tão frágil que vivia de cama só com um machucadinho. O mordomo explicou. O casamento só seria anunciado para os meninos quando o grão-duque voltasse. Mas como a guerra demorou, a família da Elsa empurrou o casamento antes do ano novo. O grão-duque se preocupava muito com os dois, mas a guerra era imprevisível e a fronteira perigosa. Os avós, que antes cuidavam deles, tinham ido para uma casa de campo por problemas de saúde. Ou seja, era tudo muito diferente dos boatos que Elsa ouvia na capital. Depois de tudo isso, Elsa teve uma ideia e procurou as crianças. Agora a gente é família. Wilbert respondeu que ela não precisava se esforçar tanto. Podia fazer o que quisesse. Hugh, escondido, espiava de vez em quando. O clima seguia frio, mas Elsa não ia desistir tão fácil. Mesmo exausta, não conseguia se aproximar deles. Nas refeições, cada um se sentava longe, claramente fugindo dela. Era hora de mudar de estratégia. Passo 1. Descobrir o que eles gostavam. Wilbert era super exigente para comer. Já o Hugh comia de tudo. Mesmo depois de muita tentativa, Elsa não conseguiu descobrir as preferências dos meninos. Perguntou pra cá, fuçou pra lá, mas ninguém sabia dizer do que eles gostavam. Parecia que não era só com ela. Os dois evitavam todo mundo. E Elsa entendia esse sentimento como ninguém. De repente, um homem grandalhão apareceu atrás dela. Nesse lugar, até os cozinheiros pareciam guerreiros.
tudo reflexo do chefe da casa. O chefe contou um segredo. O Wilbur adorava bolo de cenoura, mas desde que Lady Clara morreu, nunca mais encostou num pedaço. Naquele dia, Elsa foi atrás deles como sempre. Wilbur, impaciente, mandou ela embora. Não tenho nada para falar com você. Elsa notou que ele estava pálido e tentou se aproximar, preocupada. Você ainda é jovem, não se esforce tanto assim. Mas ele afastou a mão dela, seco. Sai daqui, não se mete. Eu sou o futuro grão-duque, estudar faz parte. E quem é você, uma moça que nem magia sabe usar, para me dar lição de moral? Dizendo isso, ele bateu a porta na cara dela. No fundo, achava que Elsa era só mais uma adulta cheia de elogios vazios. Só que, minutos depois, ela voltou. E dessa vez, com um bolo de cenoura, do jeito que sua mãe faz. O cheiro invadiu o quarto, e por mais orgulhoso que fosse, Wilbert não resistiu. Experimentou um pedaço, depois outro, até não sobrar nada no prato, mesmo tentando disfarçar. Parece que você gostou mesmo, hein? Elsa provocou, e ele logo negou, dizendo que só achou o gosto familiar. Ela riu e explicou. Tinha feito a receita do jeito do interior, lá das terras menores, mesmo a terra natal da mãe dele. Wilbert ficou tocado, e quando Elsa perguntou se lembrava o sabor de antigamente, ele respondeu na lata. Os bolos da minha mãe eram sempre secos, com gosto meio amargo. Mas ela nunca tinha cozinhado antes, só aprendeu para me agradar. Elsa sorriu e disse, acho que ela te amava muito. Wilbert tremeu de emoção, e num misto de raiva e saudade, perguntou, por que o seu ficou tão gostoso? Ela ficou até sem graça com o elogio, e chutou. Deve ser porque a cenoura do inverno é mais doce. Ele achou curioso como uma filha de duque que nem magia sabia, conhecia receitas do interior. Elsa desviou, dizendo que era melhor não contar que aprendeu tudo sozinha. Afinal, sabia que falar disso podia machucar. Não me trata como criança, eu sou o próximo grão-duque. Nesse momento, Elsa lembrou da própria infância sem mãe, das histórias que a antiga governanta, Márcia, contava. Quis entender tudo o que a mãe gostava, e foi assim que aprendeu a receita. Wilbert ficou confuso. Mas por que não pediu para os empregados fazerem? Elsa explicou que não queria incomodar ninguém. Cada um tinha suas tarefas. E ela tinha tempo livre, já que não tinha aula nem tutores. Wilbert foi direto. Acho que sua família te negligencia também. Elsa pediu desculpas por não conseguir reproduzir o sabor da memória dele. Mas, pela primeira vez, o garoto baixou a guarda. Não precisa pedir desculpa, só faz bolo mais vezes daqui pra frente. Ela ficou encantada com a fofura dele, mas ele logo completou, todo teimoso. Não é que eu quero comer, é que meu irmão também deveria provar. Depois disso, parecia que estavam um pouco mais próximos. Só que, no dia seguinte, Wilbert voltou a evitar Elsa. Antes mesmo dela dar bom dia, já se escondia. Toda vez que ela tentava puxar assunto, ele fugia. No fim, Elsa aceitou. Talvez fosse melhor não insistir. Um dia, passando perto da sala de estudos, Elsa ouviu uma bronca pesada ecoando pelo corredor. Espiou pela fresta e viu Hugh, o caçula, sendo humilhado pelo professor por não progredir nos estudos. Hugh não conseguia nem responder, só abaixava a cabeça, enquanto o professor despejava um monte de críticas. Nem admite os erros, desse jeito vai envergonhar a família do Grão-Duque, um fracasso que nem consegue falar direito. Elsa ficou furiosa, mas segurou a raiva. Afinal, ainda era só uma estranha naquela casa, e entrar ali podia piorar tudo. De repente, o professor arrancou o boneco das mãos do Hugh, abriu a janela e jogou lá fora. O garoto ficou paralisado de desespero, à beira do choro, sentindo um vazio enorme. Elsa não aguentou mais ver aquela cena. Ela entrou na sala e disparou. Quem deveria refletir aqui é você. Isso não tem nada a ver com paz ou talento. Ele só tem 5 anos. Não conseguir se expressar direito ou usar magia perfeitamente é mais do que normal para uma criança. O erro foi seu, de pressionar tanto que levou ele ao desespero. Isso sim é incompetência. Elsa não perdeu tempo e foi direta. Não precisamos de professores incompetentes aqui em casa. Pode sair imediatamente. O homem, irritado, quis saber quem ela era e mandou que parasse de se meter. Mas Elsa apenas entregou o boneco de volta ao Hugh e respondeu firme. Eu sou a esposa do Grão-Duque. Sou a mãe desses 2 meninos. Nesse momento, a porta se abriu de repente. Os 3 se viraram e quem entrou foi ninguém menos que o próprio Grão-Duque. Elsa congelou, literalmente paralisada, sem saber o que fazer. O professor, apavorado, tentou se apresentar, mas o Duque cortou na hora. Não é com você que eu quero falar, é com ela. Elsa ficou indecisa, sem saber se falava a verdade. Será que o Grão-Duque sabia mesmo do casamento? Mas também não podia ficar calada. Então, respirou fundo e levantou a mão. Boa tarde, Alteza. Meu nome é Elsa. O homem só ficou olhando para ela, em silêncio. O clima pesou de vez. Por sorte,
Wilbert apareceu bem na hora. O senhor voltou, o Grão-Duque só murmurou. Depois voltou a encarar Elsa e a interrogar. Elsa ficou ainda mais sem graça e lançou um olhar pedindo socorro para Wilbert, mas o menino ficou todo vermelho e desviou o olhar. Situação péssima. Os dois ficaram naquele impasse até Elsa olhar para Hugh, que tremia segurando o boneco, os olhos cheios de lágrimas. Então ela tomou coragem. Prazer, sou Elsa, filha do Duque Sainberg. Vim visitar como futura esposa de Vossa Graça. Me apresentei como esposa porque a situação era urgente. Me desculpe. Aquele homem ia agredir fisicamente o Hugh. Assim que ouviu isso, Wilbert ficou indignado e o Grão-Duque também fechou a cara. O professor tentou se defender, dizendo que era mentira, que Elsa era a filha incompetente famosa por todo o império, sem educação de nobre, mas o Grão-Duque continuou encarando. De repente, ele se abaixou na frente do Hugh. Pode me contar o que realmente aconteceu? O menino estava tão assustado que mal conseguia falar, mas reuniu coragem, apontou para o professor e confirmou tudo. Na hora, o homem perdeu totalmente a compostura, tentando inventar desculpas. Mas, num piscar de olhos, foi congelado em uma estátua de gelo. O ambiente todo ficou coberto por uma nevasca de magia. O Grão-Duque olhou para Wilbert. O que foi? Quer ir embora? Precisa de ajuda? O professor, apavorado, só conseguiu balbuciar. O Grão-Duque o agarrou e mandou: some daqui e não apareça mais. O homem saiu correndo, humilhado. Elsa, enfim, viu com os próprios olhos. O Grão-Duque realmente era o cara que congelava qualquer um, fosse amigo ou inimigo, se ameaçassem a família. Só que logo em seguida, o Duque se curvou para ela e pediu desculpas. Vamos resolver os assuntos formais primeiro. A cerimônia foi tão rápida quanto um raio. Quando Elsa abriu a porta do salão, o ambiente estava quentinho, aconchegante, e ela, do nada, foi levantada por magia, voando por cima de todos os convidados até cair, de leve, ao lado do noivo. Nunca imaginou olhar de cima para um homem tão imponente. Ele, sério como sempre, só estendeu a mão. Aquelas mãos grandes e cheias de cicatrizes davam uma sensação estranha de segurança. A cerimônia correu, os votos foram trocados, e antes de Elsa perceber, já estava oficialmente casada. Ela só pensava que precisava conversar com o Grão-Duque depois, porque não fazia ideia de como funcionava a noite de núpcias. O livro dizia para deixar tudo nas mãos do marido, mas ela não esperava que fosse tão literal. Como foi que ela acabou por cima, prendendo o marido na cama? O suposto maníaco da guerra, na verdade, era só um coelho assustado. E bem nessa hora, os filhos invadiram o quarto. O que vocês estão fazendo? O casal se separou num pulo. O mais velho ficou olhando curioso, até que teve uma ideia. Elsa, você não vai dormir com a gente hoje? Elsa ficou paralisada. Oi? O Grão-Duque também ficou sem reação. Aí, o irmão mais velho começou a encenar. Quando o senhor não estava, Lady Elsa sempre dormia comigo. Disse tímido e olhou para Hugh. O mais novo logo entendeu o recado. Correu para Elsa e agarrou ela forte, esfregando a cabecinha no colo dela. O coração de Elsa derreteu com tanta fofura e até o Duque ficou surpreso. O irmão mais velho, então, mentiu descaradamente. Hugh não consegue dormir sem a Elsa. Por favor, pai, não manda ela embora. Hugh logo começou a choramingar, concordando. Só aí Elsa percebeu. Os dois estavam achando que o pai ia expulsar ela de casa, achando que estavam brigando. Elsa olhou para o Grão-Duque e pela primeira vez viu os olhos dele sem frieza. Tudo bem. Hoje a gente dorme todos juntos. Na mesma hora, os três ficaram tão surpresos que quase viraram estátua de gelo também. Como foi parar nessa situação? Minutos depois, Elsa esperava, nervosa, no quarto. A porta se abriu. O que será que ia acontecer agora? O corpo de Elsa ficou completamente tenso. Ela não esperava por aquela conversa direta. O Duque, porém, foi totalmente cortês. Fique tranquila, não vou fazer nada. Me casei com você por ordem de Sua Majestade, mas vou cumprir meu papel de marido, respeitar seu lugar como minha esposa e garantir seu direito de viver livremente. Ela achou que ele ficaria furioso com esse casamento arranjado e já estava pronta para encarar uma tempestade. Mas ele só mostrou educação. Ralph deixou claro. No momento, não pretendo ter filhos. Elsa sorriu, entendendo o recado. Eu entendo. A casa do Grão-Duque já tem o mestre Wilbert e o mestre Hugh. Ele foi além. Não é só por causa das crianças. Se espera que eu me apaixone por você, sinto muito, não posso te dar isso. É só isso. Com licença. Ralph virou de costas para sair. Falar tão diretamente doeu muito mais do que Elsa esperava. Espera! Ela se levantou rápido, bloqueando a passagem dele. Você trata as crianças do mesmo jeito? Ralph ficou sem reação. Você também trata seus filhos com essa frieza toda? Eu acredito que tenho me esforçado como pai.
não é suficiente. É exatamente por isso que tutores incompetentes abusam das crianças. O Duque baixou a cabeça, sem ter como rebater. Elsa não queria julgar o jeito dele, mas estava claro. Naquele ambiente, sem adultos de confiança ou amigos por perto, era tudo muito pesado para as crianças. Sabe o que é mais importante para criar uma criança? Não é só amor ou responsabilidade. É ter força, tempo e um ambiente adequado. Mesmo que você não goste de mim, eu ainda sou sua esposa. Ela se aproximou, determinada. Por favor, deixe as crianças sob meus cuidados. O homem segurou seus ombros, surpreso. Antes que ela pudesse recuar, acabaram caindo juntos no chão. E assim, o clichê de abertura do romance aconteceu ao vivo. Wilbert ouviu tudo, ficou pasmo e foi tirar satisfação com o pai, confirmando se aquilo era verdade. Depois de ouvir a resposta, mãe e filho ficaram gelados. Agora os dois se analisavam. Ralph sabia que ela era uma filha de Duque enviada pelo imperador. Então, até entender as intenções dela, não ia deixar os filhos sozinhos com Elsa. Tem algum problema em dormirmos os 4 juntos? Perguntou Ralph, de repente. Elsa olhou para baixo e viu Hugh já pescando de sono. Decidiu. Nenhum problema. Vamos dormir todos juntos. Hugh, feliz, abraçou seu boneco e logo dormiu. Wilbur ficou à direita de Elsa. Hugh à esquerda. O problema foi perceber que o Grão-Duque a encarava desde o início. Muito estranho. De repente, Wilbert murmurou dormindo. Não expulsa ela, pai. Elsa ficou comovida. Afinal, o irmão mais velho estava preocupado com ela. Ralph também achou inacreditável, pensando como aquele filho difícil já se importava com Elsa. Ela logo rebateu. Wilbert não é difícil. Ele só tá tentando crescer rápido para não dar trabalho. Ralph se irritou. Tá dizendo que eu quero expulsar o Wilbert? Na hora, Elsa percebeu. Não era à toa que o menino se sentia inseguro. Mas o Duque só virou de costas e ficou em silêncio. Elsa se encolheu, morrendo de medo. Talvez ele também tivesse sido obrigado a esse casamento, igual ela, por decreto imperial. O homem olhou para Elsa, sentou-se na cama e ficou um tempo a encarando. De repente, esticou a mão até o pescoço dela, apertando devagar. Ela mal conseguia respirar. Não tinha nem como reagir. Ele podia quebrar seu pescoço se quisesse. Mas, ao ouvir Hugh ronronando de leve no sono, o Grão-Duque soltou Elsa e ficou observando Hugh se aconchegar nela, com Wilbert dormindo tranquilamente ao lado. Ele ficou pensando. Não era um bom pai. Isso era um fato. Mas, como Grão-Duque, o que poderia fazer? Wilbert, por outro lado, nasceu em uma família cheia de amor. No dia seguinte, Elsa acordou destruída. Parecia que nem tinha dormido. Cambaleou até levantar e espirrou alto. Dormir com pouca roupa nesse frio realmente não é uma boa ideia. Ela foi trocar de roupa quando ouviu alguém chamando seu nome no quarto. Voltou correndo e trombou com Wilbert, que estava procurando por ela, todo ansioso. No instante em que se viram, o rosto do menino ficou suave. Bom dia, minha dama. Elsa sentiu um alívio tão grande. Sobreviveu mais um dia. Só que logo depois, o estômago dela roncou alto. Os 4 se olharam, mas não era Wilbert nem Elsa. Era Hugh, que ficou sem graça. Elsa logo tentou encobrir. Deve ter sido meu estômago. Estou morrendo de fome. Então vamos tomar café, Ralph falou, encerrando o clima estranho. Depois do café, Ralph foi direto ao ponto. Precisamos estabelecer algumas regras. Elsa concordou. Também acho. Mas, primeiro, precisamos falar sobre o hábito do Wilbert de ser tão seletivo com comida. E sobre como vamos dividir os cômodos. E assim segue a convivência nada comum dessa nova família. Cada um se descobrindo um pouco a cada dia. De repente, Elsa espirrou forte. O mordomo, super atencioso, já trouxe um cachecol para ela se proteger do frio. Ralph aproveitou para estabelecer o clima. Vamos começar falando de roupas e vida cotidiana. O irmão mais velho resolveu acompanhar Elsa nas compras. E Hugh logo levantou a mão também. Talvez por causa das diferenças culturais, o senso de moda da Elsa era duvidoso, para dizer o mínimo. Ninguém ali entendia direito o que se passava pela cabeça dela. Elsa logo tratou de explicar. Gente, essas roupas não fui eu que escolhi. Foi minha madrasta. Tudo com estilista famoso da capital. As expressões dos irmãos diziam tudo. Eles não compraram muito essa história. No final, decidiram sair todos juntos para um verdadeiro tour fashion. Comprar roupas novas seria um programa em família. Elsa experimentou um vestido vermelho, e na hora, os olhos de Hugh brilharam. O irmão mais velho murmurou baixinho. Até que ela fica bonita quando se veste direito. Elsa ficou surpresa. Ué, isso foi um elogio? O orgulhoso irmão tratou logo de se corrigir. Roupa faz a pessoa. Ralph também aprovou. Ficou ótimo. Nesse caso, vamos escolher mais algumas. Elsa ficou sem saber como reagir. Depois, ela experimentou um vestido elegante de corte clássico.
Depois, uma roupa fofa de inverno. As roupas novas foram se acumulando até formarem quase uma montanha. Tinha roupa para um inverno inteiro, mesmo trocando de look todo dia. Mas o homem simplesmente não conseguia parar de comprar. Hugh puxou a manga de Elsa, apontando para outra fileira cheia de roupas. Olha só aquilo ali! O irmão mais velho também chamou. Vem ver essa seção. Tem mais 2 fileiras enormes. Parecia que ia começar uma disputa para ver quem agradava mais a Elsa, mas Ralph logo interveio. Nada de brigar por isso. Vamos escolher só essas 2 mesmo. Elsa ficou até de olhos arregalados. Era coisa demais. Os irmãos logo se entenderam e fizeram as pazes. E quando Elsa tentou dizer que era muito desperdício, Ralph já emendou com a regra número 1 da casa. Primeira regra: reconhecer Elsa como esposa do Grão-Duque, se esforçar para conversar e respeitar as opiniões dela. Elsa, você também tem que cumprir suas responsabilidades como esposa. Quando eu não estiver em casa, vai administrar os afazeres da casa e, de vez em quando, vai precisar ir em eventos sociais. Pode cuidar disso, certo? Elsa não teve nem como negar. Só aceitou. Na cabeça dele, ela era estranha. Não parecia filha de duque. Tinha uma relação diferente com dinheiro e demonstrava as emoções sem filtro nenhum. Bem fora do padrão. Elsa, por sua vez, ficou confusa com aquela seriedade repentina do marido. Que foi? Perguntou. Ralph só desviou o olhar, fingindo naturalidade. Nada não. Vamos ver chapéus agora. E lá foram eles experimentar mais chapéus, roupas, acessórios. No fim do dia, os 4 praticamente dominaram o shopping inteiro. Depois de tantas compras, finalmente voltaram para casa já à noite. Só que, assim que abriram a porta, encontraram uma visita nada bem-vinda. Até que enfim, irmã! Karen chegou reclamando do atraso e já foi pegando as coisas sem nem pedir licença. Elsa bloqueou a irmã na hora. Karen, não mexe nas minhas coisas. Por que não? Porque tudo isso são presentes do Grão-Duque. Aqui não é igual na nossa casa. E, aliás, se você me odeia tanto, por que veio até aqui? O que você quer? Karen continuou se fazendo de sonsa. Eu só vim porque fiquei preocupada. Dizem por aí que o Grão-Duque nem te deu atenção no último mês. Tá todo mundo comentando na capital. Elsa só pensou. Mais uma fofoca? Karen provocou mais. Tá tomando as poções de aprimoramento mágico direitinho? Depois do seu noivado, sua família até te obrigou a tomar aquilo. Mas nunca adiantou, né? Karen soltou aquele sorriso venenoso. Você devia se esforçar mais. Se continuar sendo um peso morto, vai acabar sendo jogada pra fora. Elsa percebeu o jogo. Karen só veio mesmo pra humilhar, mas Karen foi além. Na verdade, eu queria pedir um dinheiro emprestado. Elsa foi direta. Pede pro nosso pai. A irmã se irritou. Poxa, custa ajudar a sua irmãzinha? Me empresta, vai. Somos família, né? Quando Elsa negou, Karen ficou ainda mais abusada. Tá vendo? Você não pode nem gastar 10 moedas de ouro livremente. Então, pelo menos 5, vai. Aproveitando a confusão, Karen ainda tentou pegar as joias recém-compradas e espalhou tudo no chão. Se não quer me emprestar, eu levo isso. Elsa ficou firme. Nem pense em tocar. Karen, surpresa no início, ficou ainda mais petulante. Pisou de propósito no colar de Elsa e disse: Vai, pega pra mim. Ela começou a fazer pressão com o pé, esperando Elsa reagir. Mas Elsa ficou parada, furiosa. Vendo que Elsa não se movia, Karen caiu na risada. Não vai pegar. Que inútil. A paciência de Elsa acabou ali. Ela foi até Karen e deu um belo tapa no rosto dela, que ficou vermelho na hora. Você parece não entender o que eu tô dizendo. Essas joias são especiais. Foram preparadas pelo Grão-Duque pra mim, como esposa dele. Eu te avisei pra não mexer, e você ignorou. Que falta de respeito. Karen, chorando de dor, soltou. Você acha mesmo que é a esposa do Grão-Duque? Pra mim, você não passa de um enfeite inútil. Elsa admitiu sem rodeios. É verdade, eu realmente não sou boa com magia. Não tenho muita experiência. Mas diferente de você, todas as pessoas desta casa me respeitam e confiaram a mim a educação dos filhos adotivos. Já que me deram essa responsabilidade, vou fazer de tudo para cumprir meu papel. Por isso, não vou emprestar dinheiro para alguém que só sabe insultar a casa do Grão-Duque. Karen ficou completamente humilhada. Elsa caminhou devagar até a porta, tocou o sino e deu a ordem. Coloquem as malas dela no quarto de hóspedes do alojamento dos criados. Karen, mesmo irritada, continuou fazendo exigências absurdas. Elsa só olhou para ela com desprezo. Ou quer dormir na rua? Derrotada, Karen enfim recuou. Saiu batendo a porta com raiva. Elsa recolheu as joias do chão e murmurou. Família? No fundo, ela nem sabia se era mesmo aceita ali. Mas as cenas quentes e acolhedoras do dia vinham à mente. E ela sorriu, determinada. Eu vou continuar tentando. De repente, a porta se abriu e Hugh apareceu, olhando cauteloso para proteger a família. E foi aí
que o filho mais tímido falou pela primeira vez. Com um aceno gentil, ele congelou toda a cidade. Todos que já tinham feito mal para a mãe ficaram presos em pequenas jaulas de prata azul. Quando ele não falava ainda, só se comunicava por gestos. Mas Elsa sempre entendia de primeira. "Não achou seu bichinho de pelúcia?" perguntou. Ele assentiu e usou sinais para explicar o que tinha acontecido. Elsa ficou pensativa, e Hugh, suando de ansiedade, apontou para o monte de presentes. Provavelmente, durante a viagem, o boneco tinha se misturado com as malas. "Então vamos procurar juntos." Eles vasculharam tudo, cada caixa, cada canto da mansão. Nem deixaram de olhar embaixo das mesas. Quando já estava anoitecendo e ainda não tinham achado, Elsa olhou pela janela. A neve caía pesada lá fora. Sentindo ela tremer de frio, Hugh teve um estalo. Saiu correndo e voltou com um casaco bem fofo, cobrindo Elsa e colocando um gorro quentinho nela. Elsa ficou tão emocionada. "Muito obrigada, mestre Hugh." Ela puxou o garoto para um abraço e ele ficou todo vermelho. Desde o início, Elsa já tinha notado que Hugh era diferente de Wilbert. Mas olhando melhor, percebeu que no fundo, os dois eram muito parecidos, inteligentes, sensíveis e muito carinhosos, cada um do seu jeito. Mas afinal, por que será que Hugh não falava? O que ela poderia fazer por ele? Antes de pensar em respostas, Hugh se remexeu. "Primeiro vamos achar o boneco." Os dois foram para fora, mas Elsa não queria que Hugh pegasse um resfriado. Então pediu para ele esperar. Só que no primeiro passo na neve, ela escorregou e caiu de cara no chão. Hugh correu para limpar a neve dela, e de repente, notaram um bonequinho de neve. E lá estava, o boneco de pelúcia. "Achamos!" Só que estava todo molhado. Hugh pegou o bichinho e correu para o lado da lareira, quase sendo atingido por uma faísca. Elsa, rápido, o puxou de volta. "Cuidado, senão queima!" O boneco estava encharcado. Se deixassem daquele jeito, ia estragar. Hugh ficou arrasado. Dava para ver o quanto aquilo era importante para ele. Elsa estendeu a mão, concentrando-se, e pequenas luzes douradas saíram da palma dela. Starlight, uma magia quentinha, envolveu o boneco e o secou devagar. "Tá vendo? Eu também sei um pouco de magia." Hugh abriu a boca, surpreso. Não é lá essas coisas, mas pelo menos funcionou, né? O bonequinho ficou perfeito de novo, e Hugh, feliz da vida, abraçou o boneco e esfregou o rostinho nele. Elsa sorriu. "Pode guardar no seu quarto e não perde de novo, hein?" Hugh já ia correndo quando voltou rapidinho. Ele esticou a mãozinha, fez sinal para Elsa se abaixar e, tímido, deu um beijinho na bochecha dela. Depois, escondeu as mãos nas costas, sorrindo envergonhado. O coração de Elsa derreteu ali. Ela sentiu um calor tão grande no peito, uma felicidade que nem cabia dentro dela. Mas aí, uma porta rangeu ao fundo. Hugh se escondeu atrás dela, assustado, e começou a fazer mímicas de monstro, tremendo de medo. Elsa tentou acalmar. "Não precisa ter medo, aqui não tem monstro nenhum." Mesmo assim, Hugh continuou apreensivo, então ela bagunçou o cabelo dele e falou: "Sabe, quando eu era pequena, sempre quis ter um amigo pra brincar. Até pensei, mesmo que fosse um monstro, eu queria ser amiga dele. Passei noites tentando feitiços estranhos, mas nunca vi nenhum monstro de verdade." Hugh olhou meio desconfiado, mas aceitou. Elsa girou a maçaneta para mostrar que estava tudo certo. Mas assim que abriu a porta, ela e Hugh empalideceram na hora. Era Karen, parada atrás deles, com um olhar sombrio. Hugh deu um passo para trás, super desconfiado. Elsa tentou apresentar. "Mestre Hugh, essa é minha irmã. Ela só veio aqui porque tá preocupada comigo." "Karen", diz oi. Mas Karen não respondeu. Em vez disso, estendeu a mão para Elsa, liberando uma magia de rosas. As flores cresceram rápido, e vinhas espinhosas começaram a se enrolar ao redor de Elsa. Hugh ia correr, mas as vinhas bloquearam a saída. "Não se mexa!" Karen ordenou com voz ameaçadora. "O que você quer?" Karen estava completamente desesperada. "Eu preciso de dinheiro, me dá logo!" "Por quê?" Elsa perguntou sem ceder. "Não te interessa. Você parece esquecer que é só um peso morto. Sempre atrapalhou todo mundo. Já passou da hora de ser útil de verdade." Elsa avisou para ela não agir assim na frente das crianças, mas Karen só riu com desprezo. "Até sua família de verdade já te abandonou. Que joguinho de casinha você acha que tá brincando ainda?" Essas palavras doeram fundo. Hugh, do lado, balançava a cabeça, chorando de raiva. Era absurdo, mas Elsa não conseguia rebater aquilo. "É isso mesmo. Nem sua mãe liga pra você. Até seu próprio pai te ignora." Hugh não aguentou mais, engoliu em seco e, com toda a força, falou: "Não." Karen continuou cruel. "O Grão-Duque só casou com você porque não podia desafiar o imperador. Ninguém nesse mundo precisa de você. Devia até me agradecer." Mas Hugh não segurou. Ele correu pra frente de Elsa
protegendo ela, e gritou: Elsa é minha família. Ninguém acreditava que Hugh, logo ele, ia falar desse jeito. Se ela é sua família, então eu também sou. Tô ferrada, me ajuda, vai. Hugh balançou a cabeça com força. Você maltratou quem eu amo. Você não é família. Eu te odeio. Karen, sarcástica. Eu também te odeio. Quando ela foi atacar, Elsa bloqueou as vinhas. Como você ousa tentar ferir alguém da casa do Grão-Duque? Karen debochou. Meus oponentes são uma criança que mal sabe falar e um peso morto. Eu posso acabar com vocês quando quiser. Acha mesmo que pode resistir? Pode tentar, Elsa respondeu, pegando as vinhas com uma mão só. Eu não vou deixar você encostar no Hugh, nem uma vez. Você falou por mim, Hugh. Tô muito feliz por isso. Os olhos de Hugh se encheram de lágrimas. Karen lançou o ataque final. Todas as vinhas partiram para cima deles. Não! Hugh gritou. No mesmo instante, todo o cômodo congelou, cheio de cristais de gelo. Só Elsa ficou ilesa. Karen ficou presa numa jaula de prata azul, toda desmoralizada. Foi nesse momento que o Grão-Duque e o filho mais velho chegaram, e Hugh reuniu toda a coragem para falar. Agora, eu consigo falar. E, usando magia, Hugh liberou cristais de gelo no ar, recriando a cena na frente do pai, mostrando tudo o que tinha acontecido. Essa mulher fez coisas ruins comigo e com a Elsa. Ela é má. Karen, presa, rugia, dizendo que era mentira, mas o Grão-Duque só apontou o dedo e selou a boca dela num segundo. Não atrapalhe o Hugh. Elsa olhou firme para Karen. Dói quando ninguém te escuta, né? Se você virar inimiga da nossa família, já sabe o que te espera. Karen ainda tentou se soltar, mas o Grão-Duque avisou. Faz barulho de novo que eu selo até seu nariz. Aí sim, ela ficou quieta. Depois de resolver a situação, o Duque olhou para Hugh. Muito bem. Foi a primeira vez que Hugh recebeu um elogio do pai. Elsa também se abaixou e agradeceu. Obrigada por me salvar, Hugh. Que coisa maravilhosa. Ela abraçou Hugh com tanta força que ele quase ficou sem ar. O irmão mais velho puxou ela. Não fica mostrando essa cara feia pro Hugh, não. Mas ele também estava todo empolgado. Hugh, você é demais! Seja pra falar, seja pra usar magia pra proteger a Elsa. Você pode se orgulhar disso. Hugh, sentindo a aceitação da família, se emocionou de verdade. E mesmo com a pronúncia ainda incerta, um obrigado saiu no meio das lágrimas. Aquela voz que todo mundo esperava ouvir há tanto tempo fez o irmão mais velho pular de alegria. Elsa só conseguia pensar. Isso é maravilhoso! A empregada apareceu chorando de emoção, agradecendo a Elsa, dizendo que só descobriu que o Hugh tinha sumido, porque foi arrumar as coisas que tinham comprado. Eu ia procurar, mas nunca imaginei que isso tudo ia acontecer. Só deu tudo certo por sua causa, madame. Elsa olhou de relance para Ralph, mas viu o rosto dele pesado, meio tenso, mais preocupado do que feliz. De repente, ele foi até ela, fez uma reverência profunda e agradeceu. Obrigado. Ela ficou nervosa. Acenou rápido. Imagina, eu não fiz nada demais. Fez sim, e ficou com medo, né? Obrigado por proteger meu filho mesmo assim. Ele segurou a mão dela e usou magia de cura na cicatriz da palma de Elsa. Graças a você, eu ouvi a voz do Hugh de novo, depois de tanto tempo. Foi aí que Elsa entendeu. Ralph não estava feliz porque o filho usou magia ou falou, mas sim por ouvir aquela voz calorosa de novo. No mesmo momento, o som de uma barriga roncando ecoou pelo cômodo. Os três olharam para Hugh, que cobriu a boca, tímido. Tô com fome. O Duque sorriu de leve. Ainda não jantamos, né? Vamos logo. Mesmo tímido, Hugh comeu muito mais do que o normal. Talvez porque agora conseguia se expressar, e não precisava mais ficar só tentando agradar. Antes de voltar pro quarto, Elsa esbarrou no irmão mais velho na porta. Lady Elsa? Ela sorriu, sem formalidade. Não precisa me chamar de Lady, só Elsa tá ótimo. Então, Elsa, queria falar do Hugh? O que foi? Na verdade, o Hugh tem muitos pesadelos e tem dificuldade pra dormir. Mas quando dorme com a gente, ele dorme super bem. Acho que quando ele tá com você, ele se sente seguro. Então... Será que você pode dormir com ele hoje? Elsa abraçou o menino com carinho. Pode deixar, vou cuidar bem dele. Obrigada por confiar em mim. Naquela noite, dentro do quarto, Hugh ficou sentado, abraçando os joelhos, meio aéreo. De repente, alguém bateu na porta. Ele pulou da cama na hora. Era Elsa. Instintivamente, ele foi até ela, mas assim que se deu conta, ficou sem saber o que dizer. Mestre Hugh, você ainda não melhorou totalmente? Elsa perguntou com um sorriso. Que tal a gente dormir juntos hoje? Por quê? Pensou Hugh. E agora? Elsa nem tinha pensado num motivo antes. Se dissesse que foi o Wilbert que pediu, ia parecer sem noção. Então, apelou. Sem o Mestre Hugh, eu não consigo dormir.
Vou acabar chorando. Mal os olhos dela encheram de lágrimas, Hugh ficou chocado, igual um bonequinho travado. Aí, ela correu para a porta, puxou a maçaneta e... Mestre Wilbert! O irmão mais velho foi pego de surpresa. Não tinha nem como negar, mas, vendo o olhar esperançoso do Hugh, só conseguiu abaixar a cabeça, vermelho de vergonha, e admitiu. Talvez eu também chore. Então, vamos dormir nós três juntos. Ele lançou um olhar rápido pro irmão, tipo, entendeu, né? Hugh entendeu tudo. Concordou, sorrindo todo emocionado. E assim, os três deitaram um ao lado do outro. Dormiram juntos, finalmente, mas... Como perguntar sobre o verdadeiro motivo do Hugh não conseguir dormir? Ficou aquele clima estranho. Mas logo Elsa viu o Hugh olhando pra ela com os olhos bem abertos e uma carinha corada, feliz. Ele sorriu, depois sorriu pro irmão também. Era fofo demais! Elsa não aguentou e abraçou o Hugh apertado. Mas por que o Mestre Hugh é tão fofo, meu Deus? Mestre Wilbert, ele sempre foi assim desde pequeno? Perguntou ela. Wilbert respondeu sem pensar. Claro. E sentou sério na cama, falando alto. Hugh sempre foi meu irmãozinho fofo desde que nasceu. E aí, do nada, ele desceu da cama, puxou 6 álbuns de fotos gigantes e começou a mostrar. Olha aqui, o Hugh engatinhando com magia. Aqui, as bochechas fofinhas, esses olhões de filhote. Aqui, ele dando os primeiros passos, comendo morango com mel, dormindo. Tem foto pra tudo. Quando Wilbert começou a falar do irmão, virou um palestrante, super empolgado, até que parou numa foto do nascimento do Hugh. Não importava quanto ele chorasse. Era só o pai pegar no colo, ele dormia na hora. Nesse momento, Hugh ficou visivelmente abalado. Começou a chorar baixinho, fungando. Desculpa, é tudo culpa minha. Mãe morreu, pai também. Me desculpa. Ele cobriu a boca, tentando segurar o choro. Wilbert ficou arrasado por dentro. Quem disse isso pra você, Hugh? Quem te fez pensar assim? Já estava decidido a descobrir. Não, é minha culpa. Por isso eu preciso pedir desculpa. Mas tenho medo. Não consigo falar. Elsa segurou a mão dele com carinho. O mestre Hugh tem medo de que fiquem bravos com ele? Hugh balançou a cabeça, desesperado. Tenho medo de ser odiado. Wilbert não teve dúvidas. Você não precisa se preocupar com isso. Hugh não fez nada de errado. Mãe sempre ficou feliz com seu nascimento. Fez essa boneca com alegria. Eu também não entendo o que o pai sente, mas... Se ele culpar você, eu não deixo. Eu sempre vou proteger meu irmão. Hugh ficou em choque, pensativo, até que criou coragem. Você vem comigo pedir desculpa, irmão Wilbert. Os três choraram juntos, e Wilbert deu aquele abraço de urso. Claro, eu sou seu irmão, Hugh, e te amo mais que tudo. Hugh chorou, mas agora de alívio, agarrando o irmão com força. Elsa assistiu a cena com o nariz vermelho de tanto segurar o choro, emocionada. No dia seguinte, lá estavam os três em fila, esperando o Duque. Assim que ele entrou, os irmãos ficaram sérios. Bom dia, disseram juntos. Antes do café, Wilbert pediu pro pai ouvir eles. O Duque olhou para os dois, finalmente entendendo o peso daquele momento. Hugh começou a falar, e sem querer, usou magia para mostrar uma cena do passado. O dia em que, ainda criança, foi chamado no palácio, chorou e ouviu o imperador ameaçar que, se falasse de novo, nunca mais veria o pai nem o irmão. Essa memória assombrava Hugh fazia 4 anos. Ralph se abaixou, enxugou as lágrimas do filho. Não precisa se culpar por isso. Deve ter sido muito doloroso. Me desculpa por não perceber. Isso não é sua culpa. Wilbert segurou a mão do irmão, sorrindo. Isso nunca foi sua culpa. Ralph estalou os dedos e mostrou. Olha, não tem nenhum monstro aqui. E a mágica sumiu da palma da mão, do jeito que só o Duque conseguia. Wilbert ficou animado, queria aprender também. O resto da família só ria e concordava. Elsa, mesmo feliz, notou no rosto de Ralph um olhar cheio de mágoa e autocobrança. Nesse instante, Hugh apontou para a janela, animado. Uma aurora apareceu no céu. Os 4 saíram correndo para ver aquela paisagem mágica. Hugh radiante de felicidade. Hugh saiu pulando na neve, como se fosse protegido por Deus. Elsa, vendo aquela cena, pensou que só podia ser uma bênção poder ver uma paisagem tão linda com a família reunida. Olhou para o céu e pensou: Deus está recompensando a gente por alguém ter feito as pazes. O Duque não entendeu muito bem. Então, ela se virou sorrindo e explicou. Como as mágoas foram resolvidas e todo mundo se entendeu, isso é Deus dizendo que tá tudo bem. É realmente bonito, né? No instante seguinte, o gelo sob seus pés cedeu e Elsa quase caiu. Mas os filhos rapidamente usaram magia e ela foi amparada antes de encostar na neve.
Cair assim é perigoso, mas ela ficou vermelha de vergonha. O Duque ainda segurava ela firme, então Elsa tossiu 2 vezes, tentando disfarçar. Ah, desculpa, ele disse, soltando ela rapidinho. Ralph contou que tinha recebido a ordem de casar só depois do ano novo, mas tudo atrasou por causa da guerra. Parecia até que estavam evitando que ele conhecesse Elsa. Até o castelo ficou sem notícias dela por um tempo. E só agora Elsa percebia que o Grand-Duque de verdade era muito diferente do que diziam os boatos. O jeito como o imperador falou antes era claramente cheio de segundas intenções. Mas, felizmente, tudo estava se resolvendo. E é isso. Até a próxima, galera. Tchauzinho!